também vereador por Niterói, amigo e companheiro do nosso Renatinho. Paulo, é contigo. Bom, deixa eu ver se eu consigo falar. Em primeiro lugar, queria manifestar um misto de alegria e tristeza por estar há muito tempo não tenho tido oportunidade, por uma série de problemas e correria, de participar do Lume virtual, do Lume presencial, muito importante nas nossas vidas, a gente não tem há quanto tempo, e ainda vamos demorar muito a ter a possibilidade de nos abraçarmos por conta de, apesar de todos os nossos esforços, enfrentar um governo com as características desse idiota que está no Palácio do Planalto é muito complicado na vida da gente. E, lamentavelmente, por conta disso, a nossa convivência, presencialmente falando, ela está num horizonte muito longe daqui, e, enquanto isso, a gente tem que se preparar para as alegrias, no caso, nem ouvi uma parte da fala do Chico, não sei se foi o Manu que passou por isso recentemente, e o Chico estava falando de alegria e tristeza, e a gente tem que se preparar para as alegrias em relação aos que conseguem sair dessa doença, mesmo que com sequelas, mas conseguem sair, e temos que chorar aqueles que nós perdemos. No segundo lugar, eu queria fazer uma saudação a Gabriele, que está aí, não sei se Maria está acompanhando, o quanto a gente, de longe, acompanhava dia a dia o sofrimento de vocês, e a sensação de impotência de poder abraçar vocês e dar mais força a vocês, enquanto vocês esperavam notícias boas que acabaram não chegando, vindas do Hospital Acaraí. Queria, mesmo de longe, não vou às 3h30 no enterro, que é reservado a poucas pessoas, está tudo preparado lá na Confraria Nossa Senhora da Conceição, às 3h30 para o enterro do Renatinho, não vou estar, e, portanto, não vou poder abraçar vocês duas pessoalmente. Em segundo lugar, queria agradecer a doutor Clóvis e ao doutor Biagio, do Corpo Médico e diretor do Hospital Caraí, que, trabalhando para salvar Renatinho, sempre nos deram esperança de que ele conseguiria sobreviver. Foram eles que diariamente nos passavam informações que nós repassávamos ao Tiago e ao Matheus para que eles pudessem passar para a Gabriele e para a Maria. Queria um agradecimento, eles não estão ouvindo, mas um agradecimento público a eles. Agradecer as palavras de Chico, que foram, inclusive, incluídas nos anais da Câmara Municipal, em relação ao Renatinho. Renatinho era uma pessoa muito rabugenta, igual a mim. Então, é evidente que no dia que a gente se despede dele, a gente se lembra do quanto ele foi, ele próprio, e o símbolo do que ele representava para nós, o quanto ele foi importante, apesar de todos os momentos de rabugice, eu e ele, nós tivemos na Câmara. Um símbolo importante, alguém que, atacado por um vírus lá atrás, Taninha, ex-vereadora, ex-deputada estadual, estava falando isso comigo ontem, tal como Tânia, ele foi atacado por um vírus, o Flávio já mencionou isso ainda há pouco, e foi atacado agora por um outro vírus que tirou a vida dele. Obrigado, Chico, pelas suas palavras, mas quem era Renatinho? Renatinho é uma pessoa muito especial, que, vendendo pano de prato, isso tem um simbolismo muito grande, tanto no nosso antigo partido quanto no PSOL, de alguém
que vinha de catador de cana, que se transfere para Niterói, que se instala numa esquina, que ia lá no Rio buscar paninhos de prato por um melhor preço e vender numa esquina de Caraí, que conquistou a amizade de um conjunto enorme de pessoas para quem ele vendia o paninho de prato, que conseguiu, junto com Maria, custear os ensinos de uma filha que hoje é advogada, que eu saiba trabalhando em Portugal e impedida agora de voltar por conta da pandemia. Um dia vai passar e ela vai continuar trabalhando para orgulho do seu pai e orgulho da sua mãe. Mas Renatinho educou essa sua filha vendendo pano de prato. Nós ontem fizemos uma homenagem ali na esquina e vamos continuar fazendo no dia de hoje, dentre tantas outras homenagens que o conjunto de vereadores estão idealizando e discutindo para preservar a memória do Renatinho. Mas nós fizemos um cartaz lá pelo gabinete com uma foto de Renatinho com um cachorrinho, Renatinho, o protetor dos animais, como ele gostava de se autodefinir, e colocamos nesse cartaz uma foto que para a gente é muito simbólica da luta do Renatinho. Renatinho acorrentado à sua banquinha, junto com ele acorrentado a ex-vereadora, ex-deputada, minha colega de científico no Liceu, Tânia Rodrigues, e Alaor, que já foi conosco, o vereador, todos eles acorrentados e acorrentados à banquinha, como prova de protesto e de luta contra a prefeitura da época, pelo direito de trabalhar dos camelôs e dos ambulantes, como o Renatinho se colocava. Botamos lá essa foto muito simbólica, Renatinho ainda com muito cabelo preto, Tânia muito nova, nós todos estamos ficando velhos, mas essa é a luta do Renatinho, e a partir dessa luta, ele entra na vida pública e se transforma em vereador. Me lembro como aqui em casa, em Charitas, eu e Cláudio Gurgel ajudávamos Renatinho a elaborar os panfletos da sua primeira campanha que ele se tornou suplente da bancada na época do PT. Com a ida do Rodrigo Neves, que foi prefeito, deputado estadual por uma secretaria do governo Jorge, Renatinho, como primeiro suplente, exerceu o mandato de vereador naquele período de 2001 a 2004. Mas não por muito tempo, porque logo apareceu uma necessária CPI para investigar o Fundo de Previdência da cidade, hoje Nitprev, naquela ocasião IBASME, e o Renatinho foi um dos 7 signatários, 1/3 do quórum de vereadores da Câmara, foi um dos signatários para a abertura de CPI para investigar o IBASME. E ele assinou. E como prêmio para a sua coragem e a sua independência, o governo de Jorge Roberto trouxe de volta à Câmara o Rodrigo Neves. Rodrigo Neves, ao chegar na Câmara, retirou a assinatura do Renatinho e nós não conseguimos instituir a CPI, ou constituir a CPI do IBASME naquela ocasião. Renatinho podia muito bem não assinar. Ele sabia exatamente o que significaria aquela assinatura junto com outros 6 companheiros, mas ele assinou. Ele assinou e, com isso, ele deixou de ser vereador, deixou de exercer o mandato. Renatinho foi coragem o tempo inteiro. Evidente, tanto no PT, na época do PT, com esse exemplo concreto de desamor e de desapego pelo cargo, e que ele deu demonstrações do seu caráter e da sua vontade, ao se definir como uma pessoa que estava ao lado da classe trabalhadora e não abriria mão da defesa dos interesses da classe trabalhadora, e, em particular, daqueles que dependem de aposentadoria no IBASME da época, que dependem hoje de aposentadoria. Esse foi o Renatinho. O tempo todo uma pessoa corajosa. E o que mais me incomoda e dá dor é que Renatinho entrava no plenário da Câmara durante essa última legislatura e durante esse ano de pandemia. A bancada do PSOL, eu e Renatinho, fomos responsáveis pela maior quantidade
de emendas em defesa da vida dos mais vulneráveis em Niterói e também em defesa da economia. Porque, a bem da justiça, o Rodrigo, e é verdade, às custas de royalties de petróleo, o Rodrigo conseguiu implementar programas que combinassem ao mesmo tempo a defesa dos mais vulneráveis e a defesa da vida e da economia, defendendo empresas, bancando salários no programa Empresa Cidadã, uma parte dos salários dos trabalhadores das empresas. Enfim, nós fomos responsáveis durante esse período por uma boa quantidade de emendas, e o Renatinho chegava no plenário com álcool gel e fazia questão de passar álcool gel em todo mundo. Inclusive, para irritação de alguns companheiros e gozação ao mesmo tempo, borrifava álcool gel, inclusive, na cabeça. Adorava, baixinho como era, adorava borrifar a cabeça no galo, que tem quase 2 metros de altura. E ele era preocupado o tempo todo com a sua própria saúde e com a saúde dos seus colegas. O tempo todo ficava: Paulo, olha a máscara, cuidado, não chega perto do outro, você está fazendo discurso muito perto do microfone. O tempo todo cuidando de todo mundo. E não sei por que cargas d'água não conseguiu cuidar dele mesmo. A gente vai sentir muita saudade. Mas, desde ontem, na Câmara, quando a notícia chegou, não só nós da bancada do PSOL, eu, Túlio e Beni, não só nós, mas como todos os outros vereadores estão pensando e arquitetando homenagens de toda a natureza. Homenagens que, na próxima semana, algumas das quais já estão protocoladas, dizem respeito à esquina, botaram uma placa naquela esquina, passam por uma iniciativa do setor do governo que trata dos animais, de zoonose, que está pensando em conversar com o prefeito Axel, de colocar o nome daquela unidade que cuida de castração, de unidade de castração e de controle da população animal, Gesivaldo Ribeiro de Freitas, o Renatinho do PSOL. Nós vamos ter mecanismos de preservar para quem vier depois de nós a memória do Renatinho, mas nada vai apagar a dor da sua perda. Um abraço, Gabriel, um abraço a todos vocês. Obrigado. Obrigado, Peg. Muito emocionante seu depoimento, sua amizade. Eu deixo aqui meus sentimentos. Enfim, eu vou passar